Eu tenho andado meio preocupado com uma onda que eu tenho percebido, pelo menos na internet, que é dessa volta da magreza extrema. A idealização dos padrões de beleza não é uma coisa nova, a gente já viu isso acontecer lá no final dos anos 90 e também nos anos 2000, mas o que aparentemente parecia ter dado uma melhorada com o aumento das discussões das pautas de diversidade corporal, parece que está entrando em retrocesso. O que particularmente é uma coisa que me deixa muito triste, muito preocupado e que me fez querer gravar esse vídeo sem muito filtro, só dividindo com vocês algumas das coisas que estão passando pela minha cabeça. Como eu sei que esse é um tópico muito sensível, eu já prefiro deixar avisado que se você não gosta desse tipo de discussão ou é algo que te dá gatilho para qualquer coisa, eu sugiro que você não veja esse vídeo. Mas se mesmo assim você escolher ficar aqui, eu espero que esse espaço seja de muito acolhimento e de discussão de um assunto que é muito importante. Para mim, particularmente, é ainda mais importante porque, além de me reconhecer como um homem gordo, dividir muito sobre essa vivência na internet, eu também sou profissional de saúde, embora não atuante, mas eu sou médico de formação e eu quase concluí uma pós-graduação focada em nutrição comportamental, que era uma das coisas que eu mais gostava de estudar. E essa conversa toda sobre magras, 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 ou sobre a felicidade é magra, para mim é uma nova roupagem de um problema antigo. Os transtornos alimentares, eles já não são novidade, anorexia, bulimia, a gente já viu ser representado, inclusive nas grandes mídias, né, através das novelas, aí ao longo dos anos 2000, como uma ferramenta de conscientização. E esse é um tipo de problema que afeta muito mais as mulheres, principalmente por conta do peso social que elas carregam para poder sustentar esse padrão de beleza, independente de qual seja a sua idade. Os homens acabam sentindo um pouco menos disso, porque acaba sendo uma situação um pouco mais passável. Hã, É esperado, principalmente do homem brasileiro, que exista uma falta de cuidado com a aparência e, às vezes, essa questão da alteração do peso acaba sendo vista como uma situação de desleixo, por exemplo, sendo que também não é uma verdade. E quando a gente volta um pouquinho para visualizar essa história toda, lá nos anos 80, anos 90, principalmente com a ascensão dos grandes estilos de moda como espetáculos e das grandes modelos, a gente vê como é que esse perfil corporal acabou se moldando. Naquela época era muito comum ver nas passarelas as modelos extremamente magras e hoje a gente vê muitos relatos de como é que eram as suas vidas e como é que elas eram cobradas para poder manter aquele padrão corporal que era o exigido pela indústria da época. E muito daquilo estava relacionado, além das dietas mirabolantes e muitas vezes simplesmente não se alimentar, que aí já caracterizaria algum tipo de transtorno, mas também a questão de abuso de substâncias que inibissem o apetite, né? Anfetaminas, cigarro, cocaína. E era um problema que vinha com muitos outros problemas juntos, e meio que tudo precisava ser resolvido. Ou pelo menos que a gente precisasse colocar uma atenção nisso. Tanto é que enquanto a gente foi saindo do final dos anos 90 e entrando nos anos 2000, isso meio que perdurou de certa forma. A gente ainda viu isso acontecendo até um certo tempo, mas entrando já para os anos 2010, a gente começou a ter uma mudança assim de paradigma, porque começamos a perceber que isso também era um problema de saúde e, de certa forma, até uma saúde pública. Acho que com o advento aí dos ultraprocessados, das grandes redes de fast food e uma epidemia de obesidade e sobrepeso, muita gente acabou olhando para esse lado, mas esqueceu também de observar o outro espectro, o outro oposto, né, que é justamente essa questão da magreza extrema, que também é um problema. Ficar magro a qualquer custo também impacta no funcionamento do seu corpo. Existe uma perda da sua massa magra e isso impacta diretamente numa perda de qualidade de vida, principalmente ao longo do envelhecimento. Fora todas as questões de distúrbios de imagem, em que, de certa forma, você mesmo magro não consegue reconhecer que aquilo ali é magro. Você ainda se acha uma pessoa que precisa perder peso, uma pessoa gorda. E é um ciclo que acaba se retroalimentando, a não ser que você busque ajuda. A forma que isso foi acontecendo acabou desencadeando no adulto jovem, acho que pessoas da minha faixa de idade hoje, próxima dos 30 anos,
muitos problemas com a imagem, muitas inseguranças, até que alguns outros movimentos de aceitação corporal começaram a existir, que são muito importantes, óbvio, mas que também não substituem a ajuda profissional qualificada. E aqui nesse caso é uma necessidade de uma equipe múltipla. É um problema muito difícil de se lidar. Não é uma coisa que simplesmente você vai acordar de um dia para o outro e vai ser resolvido. Você precisa de acompanhamento com um nutricionista especializado em transtornos alimentares, você precisa de acompanhamento psicológico, você precisa de acompanhamento psiquiátrico em algumas situações. E mesmo já tendo vivido isso, mesmo já sabendo o que é que isso pode ocasionar, a gente parece estar vivendo um novo momento de um problema antigo. E acho que de uma maneira muito mais normalizada e menos discutida. Até porque é muito fácil você chegar, abrir o seu TikTok, o seu Instagram e vai se deparar com diversas tendências, diversas trends que institulam coisas como a felicidade é magra, 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 magra. Muitas vezes por pessoas que não passaram por tudo aquilo que aconteceu lá nos anos 90 e 2000, mas às vezes até por pessoas que já sabem de tudo o que aconteceu e que a gente deveria estar lutando contra, o que é ainda mais triste. E além dessa questão do público geral, ainda me parece também que a mídia resolveu parar de falar sobre isso. A gente tem visto cada vez menos espaços de discussão sobre as pautas corporais. A gente tem visto talvez menos representação também assim nos espaços publicitários de campanhas, e quando eles existem, a sensação que me dá é como se essas pessoas fora do padrão elas estivessem só cumprindo uma cota. Ou que essas pessoas, quando elas são convidadas para palestrar, parecem que são colocadas apenas no lugar de sofrimento, sem normalizar a existência desses corpos, ah, mesmo eles sendo ativos, saudáveis, e sem querer empurrar nenhum tipo de processo milagroso de emagrecimento. Ainda falando nisso, se antigamente a gente tinha esses outros abusos de substâncias, hoje a gente tem profissionais de saúde barra médicos, que para mim na verdade são meio que charlatões assim, propondo essas soluções milagrosas e essas substâncias de uma outra forma, que são nos próprios consultórios e também no uso abusivo de hormônios. Tem um monte de gente por aí usando testosterona com uma justificativa de que é para emagrecer, sendo que essa é uma indicação que nem existe. Não existe essa indicação de uso de hormônio para emagrecer. E além de todos os efeitos colaterais que se enxergam pelo uso abusivo de testosterona, principalmente nas mulheres, ainda tem a situação de que é uma substância que, em uso excessivo, aumenta o risco de câncer. E aí você está se colocando numa situação para emagrecer a qualquer custo. E olha que eu também nem estou entrando aqui no mérito das medicações como o Ozempic, mas basicamente sendo enganada, gastando rios de dinheiro e ainda se colocando em risco a sua saúde no futuro. E eu acho que isso é suficiente para matar o argumento de que o emagrecimento nesse caso é sobre saúde, porque não é. Você está gerando mais problemas para você, para sua saúde, para o seu corpo, enfim. Eu não tenho como prever o futuro, eu só espero infinitamente que essa situação mude e não vai ser um processo fácil, porque meio que parece que é uma ideologia que já tá meio que comprada e dentro da mente das pessoas, mas eu acho que a única solução para isso é a gente continuar falando, é a gente continuar abrindo espaço de discussão, é a gente continuar sendo visto, nos colocando para ser vistos e alertar para todos os riscos de tudo isso que está acontecendo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que ele possa fomentar discussões ao longo dos seus ciclos de pessoas. E era isso.